Saudações vascaínas a todos, uma ótima tarde para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao canal e repercutindo mais uma vez, como foi ontem, inclusive falar sobre a situação aí da repercussão, como foi tanto positiva como negativa para outros sobre a coletiva do Pedrinho ontem, que deu alguns esclarecimentos e algumas que eram dúvidas, mas se concretizaram, principalmente quando ele deixou claro que a intenção dele e da sua própria diretoria é vender sim o Vasco e se tornar minoritário. Mas antes disso, da gente começar a falar sobre a repercussão, até porque vamos colocar dentro desse vídeo dois pontos importantes. Um deles é a questão do Zé Boboca, o Zé Torneirinha, que agora ele foi apelidado dessa forma, porque ontem ele chorou em live falando que as pessoas querem o calar. E aí vai abandonar o barco. Disse, dando aquele chilinquento, que vai sumir um pouco de redes sociais. Até aparece. Vitimismo é com ele mesmo. Cobrança em relação aos que lesaram o Vasco, em nenhum momento ele vai fazer isso. E de contrapartida também Vitor Roma aí deu alguns esclarecimentos aí, falando que negando, colocando contrapontos em relação, até mesmo criticando ao próprio Pedrinho pela frase aonde que ele havia falado. Inclusive eu coloquei um vídeo em relação a um pedaço que ele próprio falou aí para outro canal de Vasco. Mas isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a rapaziada para deixar o seu like, assistir esse vídeo do início até o fim, é importante. Se você está chegando aqui de paraquedas pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Você vai se identificar com o nosso humilde trabalho, porque é de um torcedor para torcedor. Aqui nós não passamos pano, aqui nós só mostramos a verdade para você. E isso é importante. Cada vez que a gente cresce, mais a nossa voz está chegando a mais e mais pessoas. Vamos lá, vamos falar sobre a questão da repercussão que aconteceu da coletiva do Pedrinho ontem em relação a muitos aspectos. Inclusive ele falou sobre a questão da SAF, como havia citado aí sobre a questão da venda. Em nenhum momento ele negou a situação do Grego, que vem se espalhando aí nas redes sociais. Ele em nenhum momento ele disse qual é o prazo, mas sim há conversas. Ele pediu desculpas em relação à questão de ter prometido que as obras de reforma de São Januário iriam acontecer esse ano e não vai. A princípio, se acontecer, vai acontecer só depois do Campeonato Carioca, de março a abril em diante. E ele também falou sobre as questões aí, particularmente ele pode falar, e até não me surpreenderia se o que ele falou eventualmente, sobre a contratação de jogadores na janela do meio do ano. Para mim, Jean David não é tão excelente como ele detalhou e ele pontuou na coletiva de imprensa. Do Max, a gente não tem como saber, porque o Max não vem jogando. E parece que quando ele coloca esse tipo de situação, é meio que dá uma responsabilidade hoje para o treinador Rafael Paiva, porque quando ele elogia muito o cara, ele só está dando margem que a culpa não é do jogador, e sim do treinador. Isso foi uma visão que eu tive. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aí no seu comentário. Mas antes disso, dos dois temas importantes dentro desse vídeo, são dois. Um foi o Zé Torneirinha, que logo após da coletiva, ele já, para querer ganhar aquele engajamento importante da rede social dele, ele abriu uma live falando que é injusto as cobranças, que ele falou que em nenhum momento o Vasco havia recebido essa proposta de 600 milhões por 31%, e sim a ECAP. Eu queria entender aonde o Zé Torneirinha é tão fonte assim para saber da própria ECAP sobre essa proposta. Enfim, e acredito que nenhum investidor em sã consciência iria comprar 31% de uma empresa, de um futebol, de um clube, apenas por 600 milhões. Para você ver aonde que o neurônio do Zé Torneirinha está chegando. E aí depois começou a se vitimizar, chorar, falar que está sendo injustiçado pela torcida, falando que o próprio presidente ele queria ajudar, mas o presidente barrou, entre outras coisas. Para quem não sabe, o Zé Torneirinha
foi uma das pessoas que mais colaborou com aquelas narrativas que seria um Célia Vasco, que seria um time galáctico, que a 77 tinha dinheiro pra cacete. Só que não. As máscaras foram caindo ao longo do período. E o Zé Torneirinha aí ficou de queixo caído, porque ele ficava tanto babando o ovo do americano lá, que gosta de um pozinho, que ao mesmo tempo esqueceu do clube que ele diz que torce, né? Mas na verdade ele não torce. Ele usa o Vasco para se candidatar a vereador, ele usa o Vasco para ganhar seguidores, ele usa o Vasco para criar esse personagem fantoche dele e ao mesmo tempo ele ilude muitos, não é poucos, muitos vascaínos que não têm às vezes informação, não tem notícia e acaba caindo no conto do vigário dele. Já ouviu falar daquele encantador de serpente que tá lá, ó? A serpente tá dentro de uma caixa e ele tá lá com a flautazinha lá, só encantando a serpente para ela sair da caixa. Esse é o Zé Torneirinha. Ele gosta muito de deslumbrear o torcedor, contando conversas fiadas, mentiras, fake news, é o que ele gosta de fazer. E aí ele disse que vai dar um tempo. Eu acho que ele deveria até fazer um favor de deletar as redes sociais dele e mandar para casa prego, porque ele ou sem ele não faz a mínima diferença. Particularmente, ele nunca agregou em nada. Ele pedia essa questão aí de Pix em relação a fazer a reforma da sede náutica, mas em nenhum momento foi feita uma transparência em isso, e até porque em nenhum momento ele é funcionário do Vasco para ele estar fazendo isso. Mas como a torcida gosta de colocar ele como Deus, aí fala que o cara é vascaíno, que o cara ajuda, que o cara é isso. Engraçado que quando a 777, que ele babava ovo, lesou o Vasco, ele simplesmente passou pano. Ele não criticou. Então para você ver que por um lado serve-se críticas, por outro lado serve-se passar pano. Esse é o Zé Torneirinha, hoje um personagem babaca das redes sociais. Realmente é um cara que não sabe o que fala. Tem um probleminha de um parafuso, até 2 parafusos a menos. Eu acho que ele precisa se tratar para até mesmo ele conseguir conviver aí com os seus amigos e familiares. E outra questão aí que o Pedrinho falou na coletiva, lógico que ele esqueceu de alguns nomes, como Carlos Fonseca, Duque Estrada, Otto de Carvalho, Osório. Ele esqueceu naquela listinha, mas ele listou o Salgado e Vitor Roma, Adriano Mendes, Luiz Melo, entre outros. Esqueceu do CEO Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa que fez uma confissão de dívida da Matrix de 15 milhões de reais. Que assinou boa parte desses contratos de produtividade de jogadores que, se o Vasco permanecer na primeira divisão, o Vasco tem que pagar X, Y e Z. Não foi colocado, porque se coloca no mesmo balaio o Luiz Melo, tem que colocar o senhor Lúcio Barbosa também. Até porque ele foi o sucessor do flamenguista votante que indicaram ele para a SAF do Vasco. Enfim, e aí o Vitor Roma, ontem, no Atenção Vascaínos, deu a sua opinião, a sua réplica em relação ao que foi citado sobre o Pedrinho e dizendo que não fazia parte da venda, que nunca foi de acordo, que ele simplesmente era crítico em relação à vinda do Luiz Melo e falava isso pro Salgado, enfim. Agora, ninguém quer ser pai da criança depois da merda, né? Depois que faz o filho, ninguém quer ser o pai. É muito fácil falar que não concordava, que não apoiava a venda, mas o caos estava causado em relação naquele momento de 2020 para 2022. Então agora tirar o corpo da reta é muito fácil. Era mais fácil ter tirado o corpo da reta ou ter criticado lá em 2020 a 2022. Agora é muito fácil falar que foi enganado, é muito fácil falar que não fez parte de nada, é muito fácil falar que foi sem querer. Agora a gente está ouvindo a palavra foi sem querer. Engraçado que mais uma vez ninguém entrega o seu patrimônio para um estranho que você conhece em primeira vista na rua.
Ninguém entrega o seu filho para um estranho que você está conhecendo pela primeira vez. Engraçado que para o clube que as pessoas torcem, podem se entregar o seu patrimônio, podem entregar para uma pessoa que sequer sabe da história do clube. Então fica por isso mesmo. Espero que realmente essas pessoas que lesaram o Vasco, que trouxeram a 777 para o Vasco, sejam punidas. E para mim a punição maior não é só expulsar os caras do sócio de beneméritos, de conselheiros, dos sócios do Vasco. Não. É eles pagar judicialmente, porque se o Vasco hoje tem um rombo financeiro, é muito por conta dessa empresa, por conta de pessoas que trouxeram essa empresa incapaz de ter feito um trabalho sequer em qualquer clube, não só no Vasco, em qualquer clube ela faria um trabalho decente, porque ela já veio quebrada para o Brasil. Então, uma das responsabilidades, por exemplo, da KPMG era simplesmente ter visto isso e não viu. Barrou para o Botafogo, barrou para o Cruzeiro, mas para o Vasco era bem aceito. Então esse é o nosso vídeo aí falando um pouquinho a respeito. 6 horas da noite a gente tem a nossa live raiz, onde a gente vai conversar muito mais a respeito sobre isso e muito mais sobre a questão da repercussão aí que aconteceu por conta de não ter jogos, essa bosta da data FIFA. Então a gente vai ter que repercutir mais um pouco aí sobre a questão aí dessa coletiva, e se sair, respingar alguma notícia nessa tarde aí, a gente pode falar. Conto com a presença de todos vocês aí na nossa live raiz às 6 horas da noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Giro Vascaíno, um canal que defende as instituições. Não passa pano para ninguém. O que tiver que a gente apontar, o que tiver que a gente criticar, a gente vai criticar. O que tiver que elogiar, vamos elogiar. Aqui não vive só de elogios e vive de crítica também. Talvez se o Vasco tivesse boa parte dos torcedores o nosso pensamento, talvez o Vasco seria muito melhor do que é hoje. Saudações vascaínas, um grande abraço para todos. Casaca, aguardo todos vocês às 6 horas. E não deixe de deixar o joinha, o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, que é importante para você receber quando a gente estiver fazendo vídeo ou live, e deixar o seu comentário, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês.